Palavra de Deus, Atos capítulo 3, diz assim: Pedro e João subiu ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem o homicida. De Sarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Até aqui, meus irmãos. A palavra de Deus, ela nos ensina acerca dos apóstolos movidos pelo Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela vai manifestando o poder de Cristo através das suas vidas. Aquilo que Jesus disse lá no Evangelho de Mateus: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A gente começa a ver de uma forma muito clara na vida dos apóstolos e na vida dos discípulos. Nessa noite eu gostaria de falar sobre a igreja cheia do poder do Espírito Santo. As ações de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele fale ao nosso coração. Maravilhoso Deus e amado Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. E aqui nós estamos, ó Deus, prestes a completar 100 anos de organização. E nós te pedimos algo especial,
te pedimos algo importantíssimo para cada um de nós. Pedimos o derramar do teu Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre cada pessoa que compõe esta igreja, sobre o corpo do Senhor aqui representado neste local. Que o Senhor venha nos encher com teu poder e que nós sejamos assim como a igreja primitiva, que nós sejamos, ó Pai, sal e luz nesta geração, para a tua glória. Por isso, ó Deus, fala ao nosso coração. Usa a minha vida, Deus, com graça, com poder. Que o Senhor me use como instrumento de edificação para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, nós estamos numa série do livro de Atos, os irmãos têm percebido. No primeiro capítulo, os irmãos, os discípulos reunidos com Cristo, perguntaram qual seria a época que ele haveria de restaurar o reino a Israel. Jesus disse que não caberia a eles preocupar com isto, mas que eles deveriam ser cheios do Espírito Santo e ser revestidos do poder do Espírito Santo para que eles fossem testemunhas de Cristo, tanto em Jerusalém, quanto em Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles então obedecem essa palavra e eles permanecem aguardando essa promessa de Jesus. E eles ficam 10 dias orando lá em Jerusalém. E a assembleia era em torno de 120 pessoas. E no capítulo 2, nós vimos o Espírito Santo derramado sobre os apóstolos. E eles revestidos do poder, eles falam as grandezas de Deus através de outras línguas. E muitas pessoas ali que estavam na festa de Pentecostes ouvem as grandezas de Deus e são impactados. Outros zombam, outros criticam e falam que eles estão bêbados. Então Pedro faz uma pregação maravilhosa. E resultado dessa pregação, a pregação cristocêntrica, quase 3.000 pessoas se convertem e são batizados. E depois, nesse próprio texto, a gente viu como que esses irmãos viviam, unânimes na doutrina dos apóstolos, eles ali unidos em oração, partiam pão de casa em casa, e com singeleza de coração eles iam vivendo o evangelho, de maneira que contavam com a simpatia de todo o povo, e Deus ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos àquela comunidade. Logo depois, o evangelista Lucas, ele faz uma transição, mostrando os apóstolos Pedro e João, subindo ao templo para a oração da hora nona. O judeu, naturalmente, ele tem uma prática de oração, de orar 3 vezes ao dia. A gente lembra de Daniel, que nós vemos Daniel orando 3 vezes ao dia, voltado para o lado de Jerusalém. Eles oravam às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. Aqui era 3 horas, a 9ª hora era às 3 da tarde. E os apóstolos, então, os dois, Pedro e João, indo ao templo para a oração. Então aqui nós vemos, inicialmente, o evangelista Lucas e o autor do livro de Atos, registrando que os discípulos eles não mudaram a prática deles. O fato deles estarem revestidos de oração, revestidos do poder do Espírito Santo, não tirava deles aquela vida piedosa de orar e de buscar a presença de Deus. E a palavra de Deus fala nos versos seguintes que as pessoas levavam um coxo de nascença e aquela pessoa era colocada na porta do templo para pedir esmola. Era um mendigo, era um paralítico, um doente. E ele, vendo Pedro e João, então ele pede uma esmola, ele implora por uma esmola. Então Pedro, fitando juntamente com João, diz assim: olha para nós. E ele olha para Pedro e João. E Pedro fala: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Aqui nós lembramos, irmãos, que Jesus Cristo, ele revestiu os seus discípulos de um dom especial, esses 12, do apostolado. Eles eram apóstolos. E nós lemos lá no Evangelho de Marcos que eles foram revestidos de uma unção e de um poder especial para conduzir a igreja no seu início. E um desses poderes que eles tinham era realmente o de efetuar maravilhas, prodígios e sinais através do nome de Jesus. E a gente vê aqui Pedro e João falando com aquele mendigo paralítico, um homem que já tinha mais de 40 anos e era conhecido de todos. E era uma pessoa que ficava ali sensibilizando os entrantes ali naquele templo para orar.
Então eles eram comovidos a ajudar aquele pobre, aquele doente. E aquele homem, então, pede essa esmola para Pedro e João, mas Pedro e João não ora. Não faz uma oração como eu iria fazer, ou como você faria. Qual era a oração? Oh Deus, não tenho prata, não tenho ouro, mas o Senhor é o Deus de poder. Em nome de Jesus, se for a tua vontade, cura esse homem. Restaura a sua saúde. Essa seria a oração que eu iria fazer. Com certeza essa também seria a sua oração. Mas os apóstolos, eles não fizeram essa oração. O que eles disseram? Foi justamente o seguinte: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus. Quem fala que é apóstolo hoje em dia, não tem esse poder, porque não é apóstolo. Os apóstolos são aqueles que andaram com Jesus e foram revestidos de um dom específico para conduzir a igreja, para plantar a igreja, para liderar a igreja, para instruir a igreja. E depois desse tempo dos apóstolos, não surgiram mais. Por quê? Porque a igreja foi implantada. E o poder que foi aplicado naqueles homens continua sendo aplicado na igreja, através da sua palavra. Mas nós vemos aqui algo extraordinário. Aquele paralítico, ele foi então visitado com a cura. O apóstolo Pedro pega-o pela mão direita e o levanta. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Aquele homem de um salto se coloca em pé e ele passa a andar e entra no templo, saltando e louvando a Deus. E todo o povo vê aquilo. E o povo todo fica assim, impactado, admirado, assombrado com aquilo que acontecera, porque aquele homem era conhecido de todos. Além dele ser uma pessoa que pedia esmola, ele era uma pessoa com uma deficiência física. Então a palavra de Deus diz que, apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles. À vista disso, Pedro, ele faz algo extraordinário. Pedro e João, eles não só ministram o poder restaurador e curador na vida daquele paralítico, mas como Pedro e João, eles tiram o foco de cima de si e colocam o foco na pessoa certa, Jesus Cristo. Nós vamos ver isso, irmãos, no livro de Atos. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles não colocam o foco em si. Eles não trazem aquele status para eles, mas eles levam, cheios do Espírito Santo, o olhar das pessoas para aquele que tem todo o poder e merece toda a honra e toda a glória, a saber, o nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo tem esse ministério, que é de jogar luz na pessoa de Jesus. O ministério do Espírito Santo é mostrar Cristo às nações, é mostrar Cristo para as pessoas. O ministério do Espírito Santo é revelar Cristo para o coração dos pecadores. E a gente vê os apóstolos sintonizados aqui com o ministério do Espírito Santo. E aí Pedro, ele cheio do Espírito Santo, ele faz uma outra pregação. E agora ele fala àquele povo. Acontece duas pregações, tanto no capítulo 2 quanto no capítulo 3. No capítulo 2, veja só, as pessoas ficam assim impactadas com o testemunho do poder do Espírito Santo na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos. Ficam atônitos. Muitos zombam. Aqui acontece o contrário. Eles ficam impactados, eles ficam assim, atônitos com o poder do Espírito Santo, mas ao invés deles zombarem, eles começam a aproximar de Pedro e João com o intuito de enaltecê-los. Veja só o que o texto fala. À vista disto, Pedro e João se dirigiram ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Olha só, Pedro e João, eles colocam o foco na pessoa de Cristo e tira o foco de cima deles.
o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, que glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes, perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem o homicida. Dessarte matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro, ele tira o foco de cima dele, Pedro tira o foco de cima de João, coloca o foco na pessoa de Jesus, e com essa mensagem, e ele tira esse foco com uma mensagem, a mensagem de mostrar para aquele povo israelita o que eles fizeram com Jesus. A pregação de Pedro não isenta, não justifica, pelo contrário, ela aponta as ações daquele povo para com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mexe no coração daqueles israelitas. Vós preferistes um homicida, vós negastes o santo e o justo. O Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, vós traíram e negaram o Senhor Jesus. A palavra é uma palavra forte ao coração daqueles homens, daquelas pessoas. É uma palavra que escancara as ações deles para com Cristo. E aí Pedro faz mais uma ênfase. Pela fé em nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Pedro, ele não só aponta o erro daquelas pessoas, mas como ele mostra também o meio pela qual aquele doente foi curado e aquela pessoa recebeu a restauração da sua saúde. Pela fé que vem por meio de Jesus. A fé na pessoa certa. E aquele paralítico também não é falado que ele tinha fé. Ele está ali totalmente passivo à ação que foi realizada. Mas a fé daqueles que estiveram ali realizando aquela obra, a saber, Pedro e João. Verso 17, agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Então, Pedro agora, ele fala ao coração de uma forma mais suave. Ele fala, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas assim cumpriu a Deus o que dantes anunciara por boca de todos os seus profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Pedro revela a realidade das ações deles. Mas Pedro também, ele toca no coração com uma palavra suave, mas aí ele vem com a mensagem que eles devem ouvir e a atitude que eles devem tomar. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O Evangelho, a pregação do Evangelho é essa: arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento não há perdão. Sem conversão não há novo nascimento. Não há salvação sem arrependimento de vida. Não há salvação sem conversão genuína e verdadeira. A conversão sincera, ela é a causa da nossa justificação. Nós somos justificados porque nós convertemos a Cristo, e Cristo é aquele que realiza a nossa salvação. Mas se nós não convertermos a pessoa de Cristo, jamais seremos justificados, jamais seremos santificados, jamais poderemos ser salvos. Porque é Cristo quem salva, e nós não poderemos segui-lo sem haver uma mudança de vida, uma transformação de vida, uma transformação de mente, um desejo de renunciar tudo aquilo que é contrário a Deus, e um desejo sincero de seguir os passos de Cristo e de nos submeter como servos e Jesus como nosso Senhor. Aí ele promete uma palavra a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie ele o Cristo
que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Irmãos amados, aquele que é convertido, aquele que, arrependido dos seus pecados, recebe o refrigério do perdão, recebe o refrigério da justificação, da santificação. Aquele que é convertido ao Senhor Jesus, recebe o refrigério de uma vida nova, de um coração novo, de uma mente nova, de uma perspectiva nova e de uma esperança que não está limitada às coisas dessa terra. E Pedro diz, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Jesus Cristo, ele há de voltar para julgar vivos e mortos. Ele há de voltar para buscar a sua igreja. Mas enquanto isso, ele está presente através do seu Espírito Santo, consolando, renovando e trazendo refrigério ao coração da sua igreja. E aí Pedro, ele faz uma relação com o Antigo Testamento, mostrando que aquilo que Deus prometeu no Antigo Testamento sobre Cristo está se cumprindo, que há uma continuidade, que não é uma igreja, uma mensagem diferente, mas que é o povo de Deus. Deus só tem um povo, irmãos, o povo do Antigo Testamento e o povo do Novo Testamento. É a mesma igreja, a igreja da Antiga Aliança e a igreja da Nova Aliança. E aí Pedro, inspirado pelo Senhor, faz uma referência a Moisés, depois ele faz uma referência a Samuel, e por fim, ele coloca a promessa que Deus fez a Abraão, verso 25. Vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Há uma promessa que Deus fez lá com Abraão, há uma aliança que Deus fez com Abraão, e Deus está cumprindo essas promessas. Deus está valorizando aquela aliança que Ele estabeleceu. Ele é aquele que estabeleceu a aliança e Ele é aquele que é o maior responsável para que essa aliança seja cumprida. Então Pedro vem mostrar para aqueles irmãos israelitas essa promessa sendo realizada na pessoa de Cristo e agora no poder do Espírito Santo. Então no finalzinho, verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. O povo de Israel tem o privilégio de primeira mão receber a mensagem da salvação. O povo de Israel tem essa bênção de primeiramente receber a mensagem do Evangelho. Enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Isto é, que ninguém pode apartar-se da perversidade por vontade própria. Mas aqueles que se apartam daqueles que se apartam da perversidade, é porque primeiramente a vontade de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus agiu naquele coração, dando a ele essa bênção de poder se apartar das suas perversidades. Então, irmãos amados, fazendo assim essa explicação do texto, nós podemos levantar aqui alguns pontos fundamentais para a gente ver na igreja cheia do poder do Espírito Santo. O primeiro ponto a destacar é que uma igreja cheia do poder do Espírito Santo é uma igreja que está sintonizada com a vontade de Deus em fazer o bem ao próximo. Aqueles apóstolos, eles sintonizados com Deus, sintonizados na oração, sintonizados ali no poder do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Eles vão orar às 15h, como era costume deles. A primeira coisa que eles fazem, ao ver aquele paralítico pedindo aquela esmola, é aqueles apóstolos tendo uma ação de fazer o bem àquele necessitado. A gente vai ver uma igreja cheia do Espírito Santo, irmãos, na medida que essa igreja, ela está conectada com Deus, conectada com a palavra de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, na medida que ela é sensível à necessidade daqueles que precisam, daqueles que estão
necessitados. Os discípulos, eles não saltam sobre o paralítico, como o levita e como o sacerdote fizeram lá na parábola do bom samaritano. E aqui nós podemos estender esse fazer o bem de uma maneira como a Bíblia coloca para nós. A Bíblia fala lá em Gálatas que nós devemos fazer o bem a todas as pessoas, mas principalmente aos da família da fé. Nós não podemos falar que amamos a Deus e vemos algum irmão passando necessidade e ficarmos sem fazer nada. Se nós estamos cheios do Espírito Santo, nós teremos assim uma disposição de fazer o bem, de querer ajudar, de querer ser um instrumento, um agente de transformação da realidade daquele que sofre. Mas a palavra de Deus fala também, lá, Paulo falando a Timóteo, que aqueles que esquecem dos seus, da família de sangue, têm negado a fé e têm se tornado piores do que os ímpios. Nós não podemos omitir e nem ser negligentes à nossa família de sangue. Nós não devemos ser omissos aos irmãos de sangue, aos nossos familiares de sangue, ao meu pai, à minha mãe, aos meus irmãos, à minha esposa, aos meus filhos. Nós não podemos ser omissos. Nós não podemos ser omissos, irmãos, ao nosso próximo, independente se é da família da fé, independente se é da nossa família de sangue, independente se é da nossa raça, se é de uma outra nação, independente da posição daquela pessoa, independente da cor da pele, independente da ideologia política, independente da religião. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela vai estar sensível em fazer o bem e levar uma ação de Deus naquele que sofre, naquele que necessita. Então nós vemos essa grande característica na vida da igreja cheia do poder do Espírito Santo. Um segundo ponto a destacar é a pregação cristocêntrica. É o testemunho de Cristo. Jesus falou que vós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Nós testemunhamos de Cristo ao fazermos o bem. Mas o fazer o bem não resume a obra, ou não sintetiza toda a obra, ou não preenche tudo aquilo que devemos fazer como testemunhas de Cristo. Nós encontramos isso no discurso de Pedro. Pedro, cheio do Espírito Santo, é um exemplo de alguém que anuncia Jesus Cristo, mesmo na iminência da perseguição, da prisão e até mesmo da morte. Pedro, cheio de coragem, de ousadia, de intrepidez, ele anuncia quem é Jesus, o Jesus Cristo de Nazaré, o seu Senhor, o seu Salvador. E ele faz essa pregação, tirando o holofote de cima dele. Não fui eu quem fiz, não foi João, meu irmão, que fez. Não somos nós, mas Jesus quem vós matastes. Deus o ressuscitou, e Ele é Senhor e Cristo, e Ele mandou o seu Espírito Santo para estar revestindo a sua igreja de poder, e é no poder do Espírito Santo que nós anunciamos o nome de Jesus, e é Cristo quem fez essa grande obra na vida dessa pessoa necessitada. A pregação de Pedro é uma pregação cristocêntrica, que mostra a realidade daquelas pessoas, mas mostra também o caminho que eles devem seguir. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram e foram batizadas. Com essa pregação agora, na página seguinte, no capítulo 4, a palavra de Deus diz, capítulo 4, versículo 1 a 4. Falava eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Uma igreja no poder do Espírito Santo. Ela é sal, ela é luz. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Ela tem sensibilidade para viver o amor, para fazer o bem àquele que precisa. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela, com autoridade, ela proclama Jesus,
o Senhor do céu e da terra. Aquele que pode salvar, não só o corpo, mas salvar a alma. É aquele que reina sobre tudo e reina sobre todos. É esse Jesus que mandou o seu Santo Espírito. É Ele que é o cabeça da igreja. A igreja é o seu corpo. E nós, como corpo de Cristo, somos representantes dele aqui nessa terra. Temos o ministério da reconciliação. Fomos chamados para levar a mensagem de reconciliação do pecador com Deus por meio de Jesus. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Ele nos ensine e que Ele nos revista de poder para sermos uma igreja assim, a cada dia mais, em nome de Jesus. Vamos colocar em pé, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, nós te agradecemos por essa noite tão especial, que viemos aqui, ó Pai, louvar o seu nome, exaltar o Senhor, porque o Senhor é o único digno de toda honra, de toda glória e de todo poder. E nós queremos, ó Pai, ser assim, essa igreja, como foi essa igreja de Atos. Clamamos, ó Deus, pelo revestimento do Teu Santo Espírito em nosso coração, que a nossa mente seja renovada pelo Teu poder, que nossa vida seja guiada por Ti, e que essas marcas e evidências de uma igreja cheia do Espírito Santo possam ser facilmente vistas na vida de cada um de nós aqui, e como comunidade possamos fazer a diferença, sendo testemunhas do Senhor. Que a Tua palavra possa encharcar o nosso coração, nos fortaleça, nos cure, nos renove e nos abençoe a cada dia mais. No nome de Jesus que nós oramos e agradecemos.